Eu sou Esther Sartori, eu sou psicanalista, psicopedagoga. Esse podcast hoje é diferente, não é, Júlia? Eu trouxe a Júlia, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória, pela história, porque ela nos ajuda a compreender o que são as mulheres em todos os seus papéis. Bem-vinda. Obrigada, Fala de Esther. você. Muito obrigada. Bom, fiquei até sem jeito de você falar assim de mim, porque eu te admiro muito, né? Você, assim, desde que a gente se conheceu, você é uma grande inspiração para mim em vários sentidos. Mas falando um pouco de mim primeiro, para até me apresentar e tal, eu sou a Júlia Madri, eu tenho 31 anos hoje, tenho 2 filhos pequenininhos, e eu acho que a grande virada da minha vida foi o dia que eu descobri que eu estava grávida do primeiro. Porque me veio essa enxurrada de dúvidas de quem vai ser a Júlia agora. O meu maior medo sempre foi me tornar só mãe. Não que isso seja um problema para quem quer ser só mãe, porque ser só mãe não é pouca coisa. Não é ser só, não né? Não é ser só. É muita coisa. Mas eu tinha muito essa questão de... Eu tinha muitos sonhos, por mais que eu já tivesse 26, quando eu engravidei a primeira vez. Eu sentia como se eu estivesse engravidando na adolescência. Eu tinha muitos planejamentos, eu tinha muitos sonhos. Eu estava no meio da faculdade, nem no meio, eu estava no segundo semestre da faculdade. Isso veio assim para mim como um baque gigantesco. Eu falei, tá, beleza, eu sou a Júlia até aqui. Depois daqui, quem é a Júlia? Quem vai ser a Júlia? E foi um processo, né? Foi uma caminhada. Sem dúvida. Não é fácil. Ainda estou tentando entender. Porque, Júlia, daí a gente entra num tema que eu gosto muito e faz parte da nossa vida, da nossa realidade, que são 3 temas para mim que são fundamentais, não é? Quando a gente engravida, aquela mulher assume um outro papel. Não que ela deixe de ser a mulher, mas ela se torna mãe também. Então, o fato de ser mulher acaba não se tornando tão importante para algumas mulheres, porque a maternidade consome, e a gente sabe que consome. Esse é um caminho. Mas, historicamente, a gente entende que a vida das mulheres, elas sempre foram trazidas pelo externo. Era o outro que falava de nós. E toda a ideia de mulher estava projetada por uma ideia naturalizada da mulher sensível, a mulher que não pode trabalhar, porque afinal de contas ela nunca vai dar conta de trabalhar e cuidar de filhos, a mulher que tem que ser voltada ao ambiente doméstico. E ao ser voltada para o ambiente doméstico, né, ela fica ali a parte do que é dinheiro, do que é ser profissional, do que é protagonismo, quem é que constrói a própria história, já que a nossa história foi sempre contada pelo lado masculino, né? Exatamente. Quem conta a nossa história é o homem. E outra coisa legal da gente entender é que se existe toda uma história contada por homens, onde fica o prazer da mulher? Qual é o nosso prazer? Onde está o prazer? Questionamentos. São vários questionamentos. Então, quando você fala, olha, mudou a chave, eu tive uma outra percepção quando eu engravidei, tudo isso pesa, não pesa, gente? É claro que pesa. E eu acho que vem muito dessa narrativa que foi contada a partir de uma perspectiva masculina. Porque a gente não deveria se perguntar tanto quem sou eu a partir de X ou Y mudança na vida, porque a gente é um indivíduo completo, mas a gente não consegue entender isso muitas vezes, porque a gente já vem de uma estrutura social que nos coloca ali numa caixinha, num lugar de serviço, num lugar de cuidado, e quando você não se adequa a esse lugar, você se questiona, quem sou eu? Quando, na verdade, o contrário não acontece. Um homem nunca vai se questionar, ou quase nunca vai se questionar, quem sou eu dentro da sociedade, porque a sociedade foi feita para ele. Olha só, né? Aí a gente vai. Cadê o nosso protagonismo? Quem é que fala da gente? Quem é que conta da gente? E quando eu penso nesse protagonismo, eu digo exatamente isso. A nossa própria vida, ela deve ser estruturada por nós mesmas. Então, a gente ter a liberdade de poder ganhar o próprio dinheiro e fazer dele, né, uma possibilidade de autonomia, hoje muitas mulheres entendem, mas muitas ainda não.
Ainda não, com certeza. A possibilidade de você narrar sua vida, falar de si, contar de si, não é fácil. Porque, afinal de contas, já vem uma história pronta de que isso, né? A mulher cuida da casa, dos filhos. Depois a mulher passa a cuidar da casa, dos filhos, da escola. Aí a mulher cuida. Ela passa a ter toda essa função. E é isso que a gente quer? Será que a gente quer ser só o ambiente doméstico? A gente quer ser só a servente. Não é só no sentido... Eu não estou querendo dizer que é pouco. Não é menosprezar. Não é menosprezar. Mas é deixar em uma função, né? Naturalizada. Uma caixinha só. A gente não precisa ser uma caixinha só. Exato. E o que eu penso, Esther, é que tem muitas mulheres que às vezes... Eu vou até... Não sei se entrar num viés meio polêmico, mas assim... Tem muitas mulheres que acabam caindo numa falácia de criticar o feminismo, de criticar o movimento por não entender. Ao meu ver, não é sobre você impor às mulheres, você tem que sair de casa, você não pode ser dona de casa, você não pode ser mãe o tempo todo, você não pode ser a pessoa que fica em casa servindo a casa. Você pode. A questão que a gente está trazendo é... Você quer? Você primeiro. quer, você tá bem com isso, e se isso daí em algum momento não der certo, você tem o que fazer? Você tem como ser a protagonista da sua história com isso que você escolheu? Se as 3 respostas forem sim, beleza. Se uma das 3 não for sim, tem alguma coisa que precisa ser repensada. Já que a gente vai entrar nesse tema, que eu não queria, mas a gente vai entrar. Já entrei. Já entrou. Tem 2 autoras que eu gosto muito, que elas têm uma forma de compreender isso bem bacana. Uma delas é a Judith Butler, que eu gosto muito do que ela fala. Ela diz que toda essa construção doméstica financeira, de fato, é uma construção. Então, a sociedade determinou quem vive o doméstico, quem vive o financeiro. Quem vive o doméstico é a esposa. Quem vive o financeiro é o marido. Então, houve uma forma de compreender essa divisão social que acomodava muita gente. Porque, afinal de contas, eu deixando a minha esposa em casa, aquilo está garantido. A segurança de que vai estar tudo em ordem, a segurança está ótimo desse jeito. E eu, como o homem, né, eu trago o dinheiro, eu sou o mantenedor, então... As funções começaram a ser bem distribuídas. Então, a Judith Butler vai dizer, olha, vamos ter calma, porque, essa foi uma construção que não precisa ser naturalizada. A gente pode ter... E hoje, gente, olha como isso é até estranho pensar. Hoje, a grande maioria da sociedade, mais de 50% da sociedade, ela é sustentada pela mulher. A mulher é o arrimo de família. Né? Então, ela ganha mais. Seja porque ela faz mais bicos, seja porque ela acaba sendo uma mantenedora, não é? Então, olha como fica essa falácia esquisita aí, né? Um caminho difícil da gente... Alguma coisa não tá fora batendo. do lugar. E quando... isso a gente falando, né, da Judith Butler, mas a Joan Scott, ela vai falar outra coisa. Ela vai falar assim, o feminismo não é uma questão de botar homens contra mulheres. Não é, essa não é a questão. Não é? É só deixar que cada um assuma o seu papel social da forma que quer assumir. Exato. É você ter o poder de escolha. E de escolha. Você ter o seu direito de escolha. Porque o que eu vejo que é o complicado da sociedade hoje é que... Hoje não, né? A gente fala hoje, mas não é hoje. Não, já foi uma construção. Vem construído isso desde que mundo é mundo. Mas o homem tem direito à escolha em todas as áreas da vida, todas, inclusive a paternidade. Não que seja certo, mas o homem escolhe se ele vai ser um pai ativo ou não, se ele vai ser um pai participativo ou não. A mulher não tem essa escolha. E quando ela ousa escolher, ela é massacrada. Então, são várias, né? E pequenas várias escolhas, né, Júlia? Pequenas, eu não estou falando de abandonar o filho. Amamentar. Quando você... E muitas vezes você é julgada pelas próprias mulheres. Você não quer amamentar, você vai ser... Mas por que não? Onde já se viu? O parto
Tem que ser um parto natural, e por que não? Ou o contrário. Ou o contrário. Você escolhe amamentar por muito tempo. Nossa, mas... Nossa, que absurdo. Que absurdo. Você tá passando Nada do tá limite. certo, nunca tá certo. Nunca tá certo. A mulher e mãe tá sempre errada. E aí a gente pensa nessa relação com o dinheiro, que é uma coisa que eu sempre pergunto. O que acontece quando nós, mulheres, abrimos mão de garantir o nosso próprio dinheiro? O que acontece quando isso... Gente, a gente deixa de ter a nossa própria autonomia. Porque quando a gente trabalha, a gente tem o dinheiro. É tão bom você ter a segurança de que esse dinheiro está na sua mão. Tão bom você ter a segurança de que você pode controlar as coisas dentro da sua casa por séculos, gente. As mulheres não tinham essa possibilidade. A possibilidade de olhar para o dinheiro não só como uma questão material, mas olhar para o dinheiro como uma questão de satisfação, de prazer, de desejo. Eu ganhar o dinheiro e falar assim, este dinheiro aqui também faz parte da minha casa, mas também faz parte de mim. Eu também gostaria de gastá-lo, né? Então, você colocar o homem sempre como o provedor e a mulher sempre como a doméstica, também é uma forma de fazer com que essa autonomia seja suprida. Então, quando a gente abre mão de ganhar nosso próprio dinheiro, a gente pode ter certeza, a nossa autonomia está indo embora. A autonomia, a própria liberdade. A liberdade. Porque imagine você ter que pedir, né? Você... eu preciso pegar um Uber. Eu não tenho o meu dinheiro para pegar um Uber. Eu tenho que pedir para alguém, que seja mãe, pai, marido, primo, irmão. Eu tenho que sempre pedir para alguém. É como se eu estivesse pedindo autorização para sair. Porque se essa pessoa não me der, eu vou fazer o quê? Então, essa autonomia está muito interligada à liberdade. Não é só você ter ali para você... de repente, desfrutar de um prazer material, ou de um prazer de uma viagem, de alguma coisa. É das pequenas até as grandes coisas. Você perde completamente o seu ir e vir. Livre, né? Gente, é tão bom, né? É bom ser livre. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria ser muito rica. Eu também. Eu já passei da fase. Esther, eu era uma adolescente que falava, não preciso de dinheiro, não quero dinheiro, queria vender arte na praia. Não, eu quero dinheiro sim. Desculpa, cansei de falar que eu não quero. E também, sabe, você entende? Agora é um outro caminho em relação ao dinheiro, Júlia, é muito engraçado, né? Mas por muito tempo a gente não se achou merecedora de ter o dinheiro. Não. Era feio. Quantas pessoas não falam assim pra mim? Nossa, Esther... Gente, tem muita coisa que eu faço, eu vendo a minha mão de obra, eu vendo, né? E com orgulho. Sim. Porque eu mereço. É um merecimento meu ter o dinheiro. Não é o quanto eu queria, mas né? Alguma coisa é. Mas eu trabalho para ter isso. Exato. Hoje, quando eu penso nos vários produtos que eu idealizo de ter, seja a mentoria, seja o curso, seja lá o que for, quando eu penso nisso, eu falo assim, viu, eu tenho direito, eu mereço, é um merecimento. Não é? Então, assim, tem um preço que eu faço? Tem, porque eu me esforço muito. E quando eu penso na minha própria trajetória, de tudo que eu fiz, de tudo, do quanto eu estudei, do quanto... Viu? Eu fiz isso porque eu quis, porque eu vou até te fazer uma pergunta que me surgiu agora. Você, dentro da sua área de psicanálise e tudo mais, essa nossa ideia, né? Porque, assim, eu penso, formulando melhor, eu penso que eu, por exemplo, presto serviço. A dificuldade de precificar esse serviço vem, eu acredito, da ideia de que a gente foi feita para servir. A gente foi feita para prestar serviços o tempo inteiro. Então, por mais que o prestar serviço seja o meu trabalho e seja digno e merecedor de ser remunerado, na minha cabeça parece que às vezes não entra isso. Parece que às vezes eu fico... Não, eu estou prestando um serviço, não é para remunerar. Olha só não é para receber. Olha só o nome que a gente dá. Prestar um serviço. Entende? E quando a gente fala assim, eu não estou prestando um serviço, eu estou vendendo este serviço, porque tem um valor, né? E a gente ainda mantém, vamos prestar um serviço? Por que a palavra prestar? Não é só o prestar o serviço. E vem bem daí.
Vem dessa nossa, às vezes, incapacidade de pensar que nós merecemos ter o valor legal daquilo que nós fazemos. E não é uma questão de meritocracia. Não, longe disso. Longe de meritocracia. Sim, bem longe, por favor. Mas a questão é assim, poxa, eu não fui buscar. Eu tenho um valor, eu faço direito, eu entrego direito, eu conduzo direito, eu mereço. Eu mereço o valor daquilo que eu estou oferecendo, que eu estou dando. Tá vendo? Oferecer e dar. Você não está dando. Não estou dando e oferecendo. Mas nesse sentido, eu entrego, eu tenho. Eu entrego, eu quero de volta aquilo. E quando você desfaz um ciclo, por exemplo, uma mulher que sempre trabalhou dentro de casa como, né, a mantenedora do lar, porque eu vejo sim como um trabalho. Eu não vou dizer que não é um trabalho, porque ele não é remunerado, mas ele é um trabalho. Ficar dentro de casa é um trabalho. Enorme. Mas essa mulher que sempre ficou dentro de casa, com as questões do dia a dia da casa, e ela decide fazer essa transição de vida doméstica para vida corporativa, ou seja, o que for, que seja remunerado. A culpa que ela sente quando ela começa a ganhar o dinheiro dela e ela começa a decidir gastar com qualquer coisa para ela. É tipo assim, eu não deveria estar gastando comigo. Deveria estar gastando com quem? Com os filhos, com a casa, com o marido, com qualquer outra pessoa, menos com ela. Olha, eu vou isso acontece na clínica. Olha, Júlia, tá entrando. Ó, gente, seus assuntos estão entrando inusitados, mas a gente vai mandar pau neles aqui. Sim, é isso. Primeiro, a desvalorização daquilo que é um merecimento. A casa é um trabalho, é um merecimento. Você ter a qualidade. Olha que coisa. Eu atendi duas pessoas. Eu vou dar 2 exemplos bem legais. Eu atendi uma moça que ela dizia assim: eu gosto de trabalhar em casa. Adoro lavar, passar, cozinhar. Eu gosto. Isso me dá prazer. Ok. Ela falou assim, mas... atenção, eu quero produto bom, eu quero coisa boa. Se eu tiver que fazer isso, eu quero fazer com dignidade. Eu quero coisa boa. Eu não quero nada que estrague minha mão. Eu vou fazer a unha assim. Eu quero... Então, ela tinha uma relação com o que ela fazia muito boa. E eu dizia, e o salário? Ela falava assim, não me importa o salário. O que eu quero é a comida direito, as coisas conservadas, os produtos legais. Eu quero tudo bem estruturado para que eu faça o quê? Cuide desta casa. Eu tenho direito. Ela falou, eu tenho direito a ter isso. Justíssimo. E eu posso julgar? Claro que não. Não, eu não tenho. Eu jamais nem devo julgaria ninguém. Começando daí, que não é nem o meu papel julgar. Mas é assim, ela tem o direito de fazer essa escolha? Tem. Eu quero ficar em casa. Porém, não é ficar em casa aceitando o que é a migalha. Ela dizia exatamente isso. Eu não estou aqui para aceitar a migalha. Eu estou aqui, é uma opção, eu quero que isso seja da forma que eu quero. E com certeza ela é uma pessoa que respeita o próprio descanso, porque ela entende o que ela está fazendo ali. Isso. Quando uma pessoa está ali porque ela não quer estar ali ou porque a vida ainda não proporcionou outra oportunidade, ela não se permite o descanso. Não mesmo. Ela quer fazer a todo tempo, ela quer servir a todo tempo, e quando ela não está fazendo isso, ela está se sentindo culpada porque ela não está fazendo. Exatamente. Um outro caso, esse para mim foi o mais interessante, porque eu atendo famílias também, né? Não só a mulher ou só o marido, eu atendo o casal. E numa das sessões eu achei muito interessante a esposa dizer, eu quero voltar a trabalhar. E ele falou assim, mas o meu marido não quer deixar voltar a trabalhar. Mas por que você não quer deixar trabalhar? E aquela conversa e E ele pegou e falou assim, mas ela já está fazendo faculdade de pedagogia. Porque daí ela vai dar aula. É uma coisa simples, não pesa. Então, assim,
tirar da mulher essa possibilidade de manter um trabalho, assim, não é nem digno, né? Não é nem digno. Não, é tão... A conveniência, né? A conveniência de ter alguém dentro da casa para suprir. E, gente, é muito interessante que quando a gente acaba só vivendo para garantir o desejo do outro, a grande verdade é que a gente deixa de ser a gente mesma. A gente vai deixando de existir, né? Exato. A gente vai virando um pedaço do outro e a gente ficou aonde? Aonde? Né? Então, assim, quando você me pergunta, será que eu não consigo precificar porque eu já tenho isso internalizado? Gente, isso é estrutural. É estrutural. A grande maioria das mulheres, quando voltam ao mercado de trabalho ou quando precisam precificar alguma coisa que fazem, tem a dificuldade. Tem a dificuldade de entender o valor daquilo que está sendo produzido. E eu não vou dizer que eu não passei por isso, porque eu já passei por isso. Eu já fui essa mulher também. Eu já fui essa pessoa, né, que não conseguia entender qual era o meu valor e o valor do dinheiro que eu recebia. Já fui. Já estive nesse lugar. Eu acho que Atire a primeira pedra, mulher que não esteve ainda. Atire a pedra, né? Porque, de novo, o dinheiro não pode ser só um recurso material. E ele tem que ser parte integrante do nosso desejo. Um desejo transformador mesmo. Sim. Né? E a possibilidade de ter o excesso, aquilo que transborda e que eu não preciso ficar idealizando só no outro. Eu posso trazer para mim. Exatamente. Posso trazer para mim. Né? E a gente vê isso como uma coisa muito normal. E até mesmo a ideia da expectativa de que o outro vai prover. E aí, a hora que o outro não traz aquilo que é esperado, vamos cair na frustração. Exato. Porque eu esperei, eu não tive, mas como eu não produzo financeiramente, eu posso exigir? Ah, não. Tudo bem, Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu não vou comprar essa camisa hoje, ou eu não vou trocar o móvel da sala, ou eu não vou... Porque, afinal de contas, eu não tô nesse lugar, né? Eu não sou a pessoa que mexe com o dinheiro. O dinheiro tá na mão do outro, né? Ou do pai, ou da família. De outra pessoa qualquer que não é você. Que não é você. Eu vou até te contar uma coisa engraçada assim, né? Seria engraçado se não fosse trágico. Da minha vida. Quando eu comecei o meu relacionamento, 1 ano depois a gente passou a morar junto. E os pais dele, né, meu sogro e minha sogra, na intenção de colaborar com a gente, casal novo, que, né, acabou de mudar, eles sempre davam pra gente, até hoje eles dão, o VR. Eles enviam o VR deles pra gente fazer compra. E foi uma construção na minha cabeça entender que esse VR era nosso. Nas primeiras compras do mês, eu achava que eu não podia escolher as coisas. Que eu não podia escolher o que eu gosto, que eu não podia... Tipo, eu deixava a lista para ele fazer porque eu não me sentia merecedora ou que aquele dinheiro não era meu, ou aquilo não era confortável para mim. Até eu entender que aquilo não era dado para o filho, era dado para o casal, demorou muito. E ainda bem que eu tive, né, um parceiro que tem uma cabeça um pouco mais aberta e que, viu, esse dinheiro é nosso, não é meu. Não é meu, é para nossa casa, é a comida que a gente vai comer junto, é o que você também gosta. E isso foi construindo, mas levou um tempo. E eu não imaginava que eu fosse sentir isso, eu não imaginava que eu fosse ficar dessa, sabe, com essa paranoia de que eu nunca me vi sendo submissa ou qualquer outra coisa, mas não é sobre isso. É sobre lá dentro, lá no seu íntimo, que você nem imagina, isso já foi estruturado em algum dia. Hoje a Júlia trabalha. Sim. Trabalha muito ou pouco? Muito. E eu sou a única que trabalha em casa. E aí, como é hoje a sua relação com o dinheiro? É maravilhoso. Eu não... Longe de ser uma vida confortável financeiramente. Longe. Eu ainda tenho muita coisa para conquistar, tenho muita coisa para fazer. Mas eu me sinto tão bem de eu ser a pessoa que sai
eu ser a pessoa que recebe um salário, eu ser a pessoa que consegue comprar as coisas, é tão gostoso. Pra mim é tão, sabe, é tão gratificante, é tão... Eu não sei nem nomear o sentimento de tanto que eu gosto de estar nesse papel. E é engraçado porque o Kleber gosta de estar no papel de cuidador da casa. Ele não gosta de estar sem dinheiro. Né? Mas gosto de... Eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, igual na Argentina, que quem fica em casa recebe um salário, né, de trabalho doméstico, nossa, ele estaria no paraíso. Ele estaria no paraíso. Mas é sobre isso, assim. Eu não me daria bem em ser uma pessoa que fica dentro de casa, como eu já fui em algum tempo, quando as crianças ainda eram bebê e tal. Eu comecei a ficar maluca. Não é só sobre estar dentro de casa fazendo um serviço doméstico, é sobre não sentir que eu tenho direito das coisas. E isso nunca me foi imposto, né, no meu relacionamento. Tudo sempre foi nosso, mas eu não sentia. É a mesma coisa do VR. Eu não sentia que eu tinha direito às coisas. Eu não me sentia confortável de ter que pedir qualquer R$10. Eu não me sentia confortável de ter que pedir um chocolate. Então, para mim, trabalhar é a mesma coisa que ter liberdade. Por mais que seja cansativo, por mais que eu perca várias horas do dia sem os meus filhos, que eu tenho, sei lá, 3, 4 horas com eles à noite. Essas 3, 4 horas que eu tenho com eles, eu não abro mão e eu faço ser as melhores 3, 4 horas do meu dia. Porque eu sei que o que eu tô fazendo longe deles é o que me torna eu. Então, eu não abro mão mais disso. Eu não consigo me imaginar mais sem trabalhar o tanto que eu trabalho, sem trabalhar como que eu trabalho e sem ter o meu dinheiro. Eu não consigo mais imaginar. Essa é a grande história, né? Porque aí é nesse momento que a gente se torna protagonista, que é o segundo ponto para mim que é muito importante. O dinheiro é importante? Ok. E eu não vou dizer que não é, não. O protagonismo é tão importante quanto. Eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço no consultório várias vezes para algumas mulheres. Em que momento da sua vida você deixou de ser protagonista e passou a ser autora? Né? Eu acho que é exatamente... Deixou de ser protagonista, passou a ser coadjuvante, na verdade, né? E quando a gente passa a ser autora da nossa própria vida? Eu acho que é justamente quando você tem essa liberdade, principalmente a financeira. O dinheiro, ele te abre portas para ser quem você é de diferentes maneiras. Pode ser fazendo a unha, pode ser indo passear, pode ser indo no shopping, pode ser comprando uma comida que você gosta, mas aquele dinheiro é seu para você gastar como você quer e para você entender quem é você. Pode ser comprando um livro. Essa semana eu comprei um livro, eu fiquei super feliz porque eu comprei um livro para mim. Porque eu tenho assinatura de livro para as crianças. E aí eu parei e falei assim, cara, eu gosto tão de ler. Por que eu tenho uma assinatura para eles e eu nunca vou comprar um livro para mim? Eu fui na livraria e comprei um livro para mim. Então, não é sobre necessariamente grandes coisas. Mas você ser a protagonista é você conseguir identificar que, cara, esse dinheiro é meu, eu mereço tal coisa e eu vou fazer tal coisa porque isso é parte de mim. É aí que você... E é interessante, né, Júlia, quando você fala isso, que é... Veja só, são frases que a gente escuta muito, muito. Eu até anotei algumas aqui. Você já deve ter ouvido. Mulher bem-sucedida ou é sapatão, ou tem um viés muito masculinizado, ou possui um instinto masculino que faz com que, né, ela seja uma mulher bem-sucedida. Ou mulher bonita e inteligente é raro. É raro, não e dá as pra ser que as duas são coisas. bonitas são feias. As que são inteligentes são feias. Já escutou? Claro. Outra. Maternidade e carreira, de jeito nenhum, não combina. Ou você é mãe, ou você é profissional. Ou seja, são questões que estão ali no imaginário coletivo. As pessoas ouvem, as pessoas dão risada disso. Algumas validam, né, reproduzem como se isso fosse uma realidade. E isso não é só comentário maldoso, gente.
isso é também uma forma de desmerecimento, de tirar a mulher do seu lugar de protagonista ou, né, de uma mulher poderosa, valiosa, que assusta, né? Muitas vezes, uma mulher que, como eles falam, uma mulher porreta, ela vai lá, ela faz, ela... Isso assusta, isso incomoda Sim. a sociedade como um todo. E vai fixando a mulher numa imagem que não é dela. Porque ela pode ser extremamente feminina e extremamente profissional. Extremamente feminina e extremamente bem-sucedida. Você quer um exemplo Quero. de mídia? Uhum. Boca Rosa. Amo. Olha aqui, Boca Rosa. A Boca Rosa é a personificação do que você acabou de dar de exemplo. Ela é uma pessoa extremamente feminina, linda, inteligente, construiu um império sendo mulher, sendo hétero. Hétero não que ela é bi, mas, enfim, não vem ao caso. É para tirar esse estigma da sapatão. Da sapatão. Não existe exato. isso, pode ser ou não, não é uma regra. Não é o que vai definir. Eu acho que as pessoas começaram a criar esse imaginário porque é muito difícil para alguns homens estar do lado de uma mulher dessa. Opa! Super! Então, se nenhum homem fica do lado dela, então ela é sapatão. Mas não é isso. Ela é uma mulher forte pra caramba e que tem opinião. Não é todo homem que sabe lidar com inteligente o isso. suficiente para manter Pra uma manter- vida financeira, para manter um exatamente. negócio, para ser uma empresária. Viu? Agora, você vê, né? Essas etiquetas que são colocadas na gente são etiquetas... E se você não vai tirando, isso pesa, né? Pesa. Então, as etiquetas vão sendo colocadas, a gente não consegue tirar essas etiquetas, porque, afinal de contas, naturalizou-se tudo isso. E, da mesma forma, né, quando eu penso nesse protagonismo, eu gosto muito de trazer essa... Eu escrevi um livro, sabe? Eu tô sabendo. Eu escrevi um livro de uma pesquisa mesmo que fala sobre a história das mulheres. E que mostra o quanto as mulheres, ao longo dos séculos, elas foram obrigadas, sendo escritoras, a arrumarem pseudônimos, sendo viajantes, terem sempre que ter alguém que validasse a estada delas, ou num navio, ou num... Então, eu estudei muitas mulheres do século XIX, como elas viviam, como o ambiente doméstico era fundamental, e quando você vai vendo que isso, em alguns momentos, ainda se reproduz, não é? A gente percebe o quanto somos ainda caladas. Infelizmente. O nosso poder... Uma vez eu já falei isso e falo de novo, né? Que mulher não precisa que alguém dê voz, ela precisa só do megafone, porque Exato. voz todas nós temos, não é? E que é importante a gente pensar que a gente não se resume a uma imagem. Nós somos várias... Olha, nós somos várias personalidades numa só. Numa só. Nós somos capazes de tantas coisas, não é? Ser mulher, ser mãe, profissional, dona de casa. Assim, há a possibilidade da gente trabalhar todas essas questões. Porque o fato da gente ser mãe não necessariamente impede que a gente tenha que seja muito bem sucedida no emprego. O fato da gente ser mãe não impede que a gente seja uma mulher também com desejos, com vontade, não é? Que saiba levar adiante a sua própria vida. Quando a gente fala assim, nossa, essa mãe largou as crianças em casa e foi fazer ginástica. Ai, que bom que ela fez isso por ela. Que bom. Que bom. Ela Queria eu ter feito isso antes. Comecei a fazer só agora, eu devia ter feito antes. Cara, eu volto na Bianca, na Boca Rosa. Que a gente vê hoje ela sempre fala o quanto ela é multifacetas. Que é exatamente o que você está falando. Toda mulher é um pouco multifacetas. E depois que ela teve o Cris, isso ficou muito mais evidenciado. Porque eu não sei, quando você acompanha o Instagram dela, você vê a Bianca Rosa, que ela brincou que é Bianca Rosa, né? A Bianca boss, que é a chefona. Você vê a Bianca mãe. Você vê a Bianca baladeira. E agora ela tá num relacionamento novo. Então você vê a Bianca que tem desejos... Que é mulher. Então ela tem pelo menos 4 Biancas ali.
E é a mesma coisa que todas nós. Eu chamo isso de mulher polvo, sabe? Porque eu acho que é bem isso. A mulher polvo hoje é exatamente... são todos os tentáculos ali que você consegue usar. Isso é assim, pra gente desnaturalizar mesmo a ideia da fragilidade, né? Dessa... a perfeição como mãe, a perfeição como dona de casa, aquela que não precisa dar conta de tudo, porque financeiramente eu estou aqui para sustentar todo mundo. Não, eu posso ser uma mulher polvo mesmo, eu posso dar conta de todos. E isso é merecimento. Ser protagonista da nossa vida é merecimento, a gente merece isso. Não é? A gente merece poder contar a nossa própria história. Então, quando eu penso, né, na Bianca, eu vejo o quanto ela faz desse protagonismo um merecimento grande pra caramba. Eu tô aqui, eu cheguei até aqui, eu sou dona desse lugar. Eu posso falar por mim, não é? O lugar de fala é muito legal. E hoje, isso porque nós estamos falando de mulheres brancas, não é, que têm um poder aquisitivo. Você imagina o que são essas situações para as mulheres pretas? Eu não consigo imaginar, porque não é meu dá lugar. Não é meu lugar, não é o seu, mas veja como isso se torna. A gente pode até imaginar no mais raso imaginário. Né? Não dá para. Porque a divisão social mensurar. Também faz isso. Sim. Acontece que nós temos muitas mulheres pretas extremamente bem-sucedidas, escritoras, não é? Jornalistas, radialistas. Temos. Sim, Tem uma amiga minha que ela hoje está no Grupo Globo, na Sport TV, e esses dias teve um comentarista, o PC. PC. Ela está no Sport, né? Ela está no Premier, no Sport TV, desculpa. O PC falou que em 30 ou 40 anos de carreira, foi a primeira vez que ele dividiu a transmissão com uma narradora negra. Olha que lindo. E eu tenho tanto orgulho de ver ela fazendo isso, porque ela é uma pessoa que também deixa muito claro essa multifacetas dela. Ela é mãe de um menininho de 6, 7 anos, ela estudou pra caramba o jornalismo, ela trabalhou pra caramba, ela tem um relacionamento, ela é várias em uma Letícia só. E ela é uma menina preta, que, cara... Ela está cada dia mais mostrando o quanto ela merece estar onde ela está. Porque nenhuma de nós cabe em um rótulo. Não. Não cabemos inteiramente em um rótulo. E quando a gente deixa de refletir sobre isso, a gente acaba assumindo o rótulo que o outro nos impõe. E isso é importante a gente pensar, que a gente é capaz de ser protagonista, querer o protagonismo e fazer desse protagonismo uma razão de vida. Eu falo de mim. Porque, de novo, né, quando a gente pensa nessa questão de gênero, e é essa questão de gênero que põe a gente nesses lugares. Sim. Impostos, construídos pelo outro, dizidos pelo outro, né? Você sabe, voltando até essa coisa, é interessante você pensar, Júlia, quando você pega um romance, por exemplo, o romance é escrito por homens até o século XIX, né? E bons romances do século XX também, escrito por homens. O que definia a mulher era o homem. Então, que tipo de mulher que você via, né? Ou a recatada, bonita do lar, branca, ou a mulher que seguiu um outro modelo, uma outra perspectiva. A mulher que resolveu ser mundana, mas em que sentido? Viver o mundo. Porque às vezes a gente escuta essa palavra, né? Ela é uma mundana. Eu digo, que bom ela vive. Ela viveu o mundo, ela conheceu o mundo. Por que para a mulher é tão ruim ser mundana? E para o homem nossa, como ele é aventureiro. Aventureiro, como ele... Entende? Então, assim, quando a gente pega os romances que são escritos por homens e que trazem a leitura da mulher pela perspectiva masculina... Puxa vida, a gente vai deixando de lado de novo o nosso protagonismo. A gente vê isso muito no cinema também. Opa! Os filmes, o rótulo das mulheres nos filmes. Os filmes que são escritos, dirigidos e produzidos por, na maioria, homens.
quem são as mulheres nesses filmes. E a diferença quando você vê um filme que foi, pelo menos, dirigido por uma mulher. Uhum. Não precisa nem ter sido o roteiro de uma mulher. Se ele foi dirigido por uma mulher, é já uma diferença gritante. É gritante. Você sabe, Júlia, uma outra coisa assim, tem uma escritora que eu adoro, que é a Norma Telles, que ela faz uma pesquisa sobre as músicas escritas por mulheres. Então ela fez uma pesquisa muito grande. A Carmen Miranda era ela quem fazia as músicas, mas alguém assumia o protagonismo, né? A Rita Lee foi, assim, para mim, a precursora, e isso ela mostra muito de um olhar diferente em relação à sexualidade feminina, quando ela escreve aquela música Lindo, mas também não diz mais nada. Basta ser lindo. Basta ser lindo. Não precisa de mais nada, né? Sim. E daí você vê um outro olhar em relação a esse protagonismo feminino, né? Essa possibilidade de falar. Isso é muito importante. É quando você realmente se permite ser dona de si. Exato. Já diria a Isa. Dona de mim. Dona de mim. E isso traz uma coisa que é muito, muito complicada. Eu acho que traz uma das... Talvez isso seja uma das maiores negações do direito da mulher, que é o prazer. Sim. Olha só, dinheiro é maravilhoso, protagonismo é maravilhoso. Tudo isso traz uma coisa no pacote, que é o prazer de ser quem a gente é. Uhum. Né? Então, a hora que eu consigo me entender como mulher, como profissional, como, né, dona de mim, construtora da minha realidade, aí vem o prazer. Mas a gente merece esse prazer? Nós fomos ensinadas a ter prazer? Não, em nenhuma área, em nenhum sentido. Nenhum deles. É engraçado, né? A gente foi ensinada a ser contida, discreta, né? Ensinada a ser obediente, tudo certinho. Você sabe, gente, que até uma das questões que fazem com que a gente tenha dificuldade em identificar o TDAH em meninas é esse o fator, né? Porque às vezes a hiperatividade está ali, mas a menina é tão contida, tão contida, tão contida, que essa hiperatividade se torna escondida. Vira interna, né? Interna. Fecha a perna. Uhum. Menina não pode ficar de perna aberta. Não pode rir alto. Não ri alto. Não, né? Não fica subindo. Ah, você é mocinha. Não, você é criança. Não é? Então, o prazer sempre foi uma coisa direcionada ao homem. O homem podia ter o prazer que ele quisesse, no campo que ele quisesse. E a mulher cabia fazer o quê? Sustentar o prazer do homem. E a gente se sentiu... A gente não tinha o merecimento de ter o prazer. Porque, afinal de contas, quem pode ter o prazer? O homem. O homem. Então, quando a gente não consegue sustentar esse prazer pra gente, vem toda uma questão muito grande. Você sabe que na antiguidade, tanto no Egito quanto tô lembrando disso aí, eu agora vou trazer... Tanto no Egito quanto na Grécia, olha que louco, eles acreditavam, quando eles falavam de histeria feminina, vou falar de uma coisa muito interessante, histeria. Eles acreditavam que o útero ficava caminhando no corpo da mulher. E que ele só acomodava quando essa mulher tinha a primeira relação sexual e ela engravidava. Aí o útero fazia o quê? Ficava paradinho. E ela deixava de ser o quê? Histérica. Olha, a histeria sempre associada a uma questão da sexual. Você vai no século XIX, mesma coisa. O útero não está pipocando dentro da mulher, mas o fato, enquanto ela estivesse ainda imaculada, virgem, solteira, ela seria histérica. Qual seria a solução para essa mulher? Primeira relação sexual. Histeria controlada, não é? Mas até hoje a gente vê discursos assim, né? Falando... falta do quê quando você tá você tá nervosa, tá faltando... Tá,
E viu? Não tá. Não é sobre Não isso. não é sobre você o Nem tempo tudo todo. se resume, entendeu? A você. Se contenha na sua insignificância. Exatamente. Entendeu? Nada disso acalma. Sabe o que acalma? Quando você permite a gente ser a gente mesma, quando você permite que eu ganhe meu dinheiro e gaste com quem eu quero. Aí Exato. você tem que ver como eu não sou histérica. Nossa, Eu sou ótima. sou tranquila, feliz. Então você vê que a gente acaba tendo dificuldade até de reivindicar um prazer, porque ele foi tão negado, o tempo todo negado, né? E pecarizado, eu acho. Opa, né? exatamente. Você é merecedora de ter prazer? Claro que não. Não. E olha, até vou falar de outra coisa aqui que eu lembrei. Não é só a questão do prazer. É que todo o prazer, ele precisa vir com dor. É. A gente já aprendeu que o prazer ele tem que vir carregado da dor. Porque tudo que a gente gera vai ter que ser dolorido. Porque o nosso parto é né? Já estamos gestando, estamos gerando uma criança. Para ela sair tem que ser com dor. É. Então tudo que a gente cria tem que ser dolorido. Nada pode ser só prazeroso. Se não tiver dor na parada, Que ideia maluca. é uma ideia maluca, mas é uma ideia construída. Sim. Sim. E hoje você vê que grande parte das mulheres tem essa necessidade de valorizar o sofrimento, manter o sofrimento, porque afinal de contas, Se eu não estiver sofrendo, não tá bom. não tá bom. Eu não mereço. Se eu não sofrer, Aí essa questão é uma o questão. sofrimento faz parte. Gente, para. Não tem que sofrer, não. Então, até nosso prazer tem que ser controlado. Né? Libera a potência de um prazer para você ver que maravilha que é. E esse prazer pode acontecer em qualquer situação, é no trabalho, é na criação do filho, numa prova, num curso que você faz, aquilo é prazeroso? Traz felicidade? Ok, faça. Sem medo, sem Sim. culpa. O prazer masculino de sair do trabalho e ir tomar uma cerveja no futebol com os amigos, ninguém questiona. Isso não é dolorido. Não. Isso não traz sofrimento nenhum. É super prazeroso, é super legal. Ninguém questiona. Por que uma mulher não pode se sentir no direito de sair para tomar um vinho com as amigas depois do trabalho, uma cerveja com as amigas depois do trabalho? Cerveja ainda é pior, porque quando você fala de vinho, o vinho É super chique. feminino, é chique. Mas vai a mulher sentar lá no boteco, tomar um copinho de cerveja com outras mulheres. Ou Nossa, uma pinguinha, que outro dia eu falei assim, eu vou. uma pinguinha, né? Outro dia eu falei assim, quero uma pinguinha para abrir o aperitivo. Mas como assim? Como pinga? Um shotinho assim, desculpa, né? Você fica, ai, desculpa. Desculpa, mas foi sem querer, que nada. Não pedi desculpa coisa nenhuma, deixa eu falar pra você que eu não pedi, não. Porque, assim, reivindicar esse prazer é um direito, é um merecimento. Assim, o prazer está no corpo, o prazer está no trabalho, o prazer está na fala, o prazer está no cotidiano, o prazer está em todos os campos. Nós somos merecedoras de prazer. E por que não? Vamos reivindicar sim. Vamos atrás do nosso prazer, né, Julia? Vamos atrás. Eu acho que ele é fundamental. Qual foi o seu último prazer recente? Eu acho que Além foi do do livro. livro. Eu ia falar, foi do livro. Acho que foi, porque foi o mais recente mesmo. Mas foi tão gostoso. Não. Foi uma consequência ao livro. Eu fui na academia, porque eu tô indo na academia pela primeira vez pensando na minha saúde óssea, porque eu realmente estou com problema de lesão e tudo mais. E aí eu fui pra academia. Saúde mental. Saúde também. Pelo amor de também, Deus. óbvio. A academia é pra tudo isso. Óbvio. E, em consequência, voltar, né, pro meu corpício. Engordei 25 quilos. Mas, tranquilo. Já parei de sofrer com isso. Já tô que é uma seguindo. outra coisa. Uma outra coisa, uma imposição do caramba. Uma imposição dessa perfeição corporal, dessa... Assim, a sua fala inicial estava ótima. Eu voltei para
Garantir a minha saúde. Garantir a minha saúde. Que é o principal. E vai vir como consequência um bem-estar estético que eu quero por mim, não pelo que os outros estão falando. Mas, voltando ao prazer, foi justamente isso. Eu fui pra academia, eu fiz a série que eu tinha que fazer e eu não posso fazer esteira por causa da lesão. Eu só posso fazer uma determinada bike, que é aquela mais horizontal. É perfeita para ler um livro. Ai, que legal! Eu fiquei 20 minutos na bike lendo o meu livro novo. Eu saí dali como se eu tivesse pisando em nuvens. O meu dia. Sim, eu falei, se um dia eu fui triste, eu não lembro. Se um dia eu tava estressada, eu não lembro. Eu saí perfeita. Perfeita. Com uma coisa tão... Não é assim. Não, assim. Foi, pra mim foi. Mas pra quem vê de fora, eu falo, nossa... E eu tô me importando? Não tô. Eu estava feliz com o meu momento. Com o seu momento. É isso, né? Isso é que é ser protagonista, isso que é entender o valor que é dado ao trabalho, ao dinheiro, que isso é fundamental, você poder entender. O dinheiro tem um papel na sua vida? Tem. Ele é importante? Muito. Ele te garante autonomia, ele te garante liberdade, ele garante que você cumpra o seu desejo, não só vá dar apoio ao desejo do outro, né? Então, dinheiro é bom? Sim. É só pelo material? Não. É por tudo aquilo que você pode conseguir. E não importa se é muito, se é pouco, importa que ele venha para você e você saiba como gerir. Entender que é um fruto de algo que você produziu. Isso é muito bom. E eu acredito assim, quando a gente fala de protagonismo, principalmente nessa última questão que a gente está citando do prazer, a partir do momento que a gente encontra aquilo que é prazeroso pra gente, a gente consegue genuinamente também fazer com que a pessoa que está com a gente, seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, numa relação de família, também ficar numa situação prazerosa. Independente de qual seja, né? De repente, o meu prazer ali com o meu momento, com o livro e tal, refletiu no bem-estar da família, porque eu cheguei bem, eu tratei as pessoas melhor, e eu gerei um segundo prazer ali em alguém, porque eu estava bem comigo. É uma questão de amor mesmo, que é um outro merecimento. A gente merece amor? Merece. Mas se eu não der amor pra mim primeiro... É a máscara de oxigênio. Exatamente. Tá no avião, caiu a máscara? Primeiro em você. Amor por mim. Ah, eu me amo quando eu compro um livro. Eu me amo quando eu faço uma academia. Eu me amo quando eu posso desfrutar daquilo que me faz bem. Eu me amando, eu permito que os outros me amem também. Olha só como uma coisa vai encadeando a outra, né? Isso é muito legal da gente pensar, porque se eu tenho autonomia, se eu posso me amar, eu posso ser protagonista disso tudo, porque eu estou construindo essa história. E se tudo isso ainda vem com prazer, seja ele qual for... Que maravilha. Que maravilha. 3 coisinhas simples, não é? Que é o dinheiro, o protagonismo e o prazer. 3 coisinhas que, olha, você juntou isso, quantas coisas em volta. Não devia ser tão difícil conseguir, não deveria, né? É só você olhar para você e falar assim, eu mereço sim. Eu mereço, eu vou. Eu mereço, acabou. Eu tenho, eu vou. Tem uma outra coisa. Eu mereço, eu vou. É óbvio que muitas vezes as pessoas te olham com desdém por isso. Ai, mas você é metida, hein? Nossa, aqui... Ou... não é? Críticas, haters e etc, né? Acabam surgindo porque, afinal de contas, você conseguiu se auto-intitular, né? Autossatisfazer, né? Aí as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Não faz mal, continua, viu? Vai com fé mesmo. Deixa falar. Eu acho que dói muito, pelo menos pra mim, quando esse olhar, esse julgamento, essa crítica vem de uma mulher. Quando vem de um homem, eu falo,
tô no caminho certo. Porque se eu tô cutucando um homem, é porque eu tô num caminho certo. E isso não é um discurso de ódio a homens. Não é. É porque eu realmente acho muito injusto que o mundo seja totalmente deles e não sobe nada pra gente. A gente não tem que ocupar espaço. O espaço é nosso. Né, nós fazemos parte dessa humanidade, né? Então a gente merece cada coisinha que tem dentro dessa humanidade. Então, se um homem se sente incomodado, eu falo: o problema não é meu, amor. O mundo é meu também. Mas quando uma mulher tem essa atitude, eu falo: caramba, como seria bom se ela pudesse enxergar com o olho que eu tô enxergando. Eu queria tanto que ela visse que a vida pode ser boa pra ela, tanto quanto está sendo pra mim, tipo, conhecer a ela mesma, ao invés de julgar as minhas escolhas. Se ela entendesse o que ela é dentro dela, seria tão bom pra ela. É que muitas vezes, e eu entendo isso, muitas vezes aquela que te olha, ela tem essa ideia de transferência mesmo, né? Ela te Falam, olha, né, que todo julgamento é uma confissão. Ela te olha, no fundo, ela tá falando muito mais sobre ela do que sobre você. Exatamente. Então, o Jung fala muito isso. Apesar de eu não ser junguiana, né? Eu já trouxe aqui vários conceitos do Jung. Mas é uma necessidade, muitas vezes, de apontar o erro do outro para esconder o erro de si. Ou apontar a diferença do outro para não poder enxergar a minha. Para não fazer essa autorrevelação. Né? Então, é difícil. É difícil. E, enfim, só que a gente tem que... Oi, acabou. Oi, você tá vendo? Você tá vendo como foi acabou. Muito legal? Gente, eu conversei, foi um papo muito gostoso com a Júlia Madri, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Trabalhamos juntas, temos um caminho bem bacana. Sim. E eu percebo que ao ter essa conversa com uma pessoa comum, no mundo comum, do jeito comum, eu comum, ela comum, pessoas que vivem a vida de forma comum, às vezes abrem espaço para discussões muito boas muito também. legais, com certeza. Eu adorei. Hoje a gente não teve... O podcast de hoje foi um podcast diferente. Mas eu amei. Eu também. Gostei muito de poder conversar. Obrigada. Júlia, como é que as pessoas encontram a Júlia? Onde... Pode me encontrar no Instagram, arroba é ótimo, né? Arroba Madri Maju, Madri com demudo no final, Madri igual de Espanha, Madri Maju, só isso. E eu sou Esther Sartori, estou aqui no podcast Preocupações de Mãe. Gostou desse assunto? Eu adorei. Mas não se esquece, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Também estou no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. O assunto de hoje foi diferente, o podcast de hoje foi diferente, mas eu adorei. Gostou também? Deixa aqui, nos comentários o que você achou e o que você pensa sobre tudo isso. Nós vamos adorar, né, Júlia? Com certeza, deixa aí que a gente vai ler tudo. Tá certo. Um abraço, até mais.